Olá, olá, boa tarde. Nós estamos aqui para dar seguimento ao nosso programa dos 8 dias para ter mais saúde nutricional. É verdade que nós passamos aí 2 dias sem ter aqui a publicação, mas eu dei algum suporte ali para vocês no grupo, né, que nós criamos ali, que nós estamos já trabalhando há alguns anos aí com os nossos clientes. E da semana passada para cá, nós estamos aí nesse projeto dentro do nosso grupo ali da Fisionutri, tá bom? Então, esse programa de 8 dias para ter mais saúde nutricional, hoje nós estaremos tratando, reforçando, recordando ali o que nós já pincelamos na sexta-feira da alimentação natural e os mitos que existem em relação a essa alimentação. E hoje eu vou recapitular isso aqui dentro do vídeo e recapitular também os outros 2 dias ali que nós tivemos de orientação para você resgatar isso aí, não perder o foco, continuar no propósito, tá bom? Muitas pessoas não têm medo de comer o que é prejudicial. Isso a gente já viu, né? Come de tudo, come a pizza, come a gordurinha, come o bacon, come o refrigerante, né? Toma ali, mas está ingerindo também a comida. Então, assim, os alimentos empacotados à vontade, sem se preocupar em consultar um nutricionista, saber quanto poderia tomar daquilo ali com segurança. Na verdade, não existe quase possibilidade de ser seguro, né? Mas quando se trata de alimentação natural, algumas pessoas ficam, olha, é perigoso você comer essa comida aqui, esse tipo de alimento sem orientação. Você não pode comer muita castanha, isso vai te fazer mal. Se você não comer a quantidade certa, isso vai te adoecer. Se você comer muita fibra, vai te fazer mal. Você tem que saber a dosagem certinha para você. Então, tendo em vista esse mito, que dificilmente você vai ter um prejuízo tão grande ingerindo uma quantidade inadequada de castanha, quanto você ingerir uma quantidade X de refrigerante, por exemplo. O malefício do refrigerante que você não dosa, que você talvez não se preocupe em saber quanto você poderia consumir com segurança, com certeza o refrigerante vai ser muito pior do que você ingerir uma quantidade desregulada de castanhas. Não estou aqui incentivando você a comer desregradamente tudo que é natural de qualquer forma. O que eu estou falando é que às vezes a gente se preocupa mais com aquilo que é natural, e esse é um mito, né? Se preocupa mais em dosar certinho o alimento integral, o alimento saudável, do que se preocupa em dosar o alimento que não faz bem, né? Então vamos lá, que esse é um mito, a gente precisa quebrar, e a primeira decisão que a gente toma é: eu quero me alimentar mais saudável. E a partir daí eu vou aprender a dosar o meu prato, né, de uma forma adequada, para que eu tenha sempre benefícios e não prejuízos. O mito número 2 que a gente ouve é o que diz respeito a essa frase que está na sua tela. Não pode comer as mesmas coisas todo dia. E, gente, isso é um mito, porque, assim, muitos de nós cresceu comendo arroz, feijão, carne e uma saladinha no canto do prato. Só que tem um problema com esse prato aí, do jeito que ele tá aí na tela. Às vezes nem tinha saladinha, né? Nesse prato aí tem arroz, tem feijão, tem o bife, tem uma mandioca. Cadê a salada? Então, ali do lado ainda tem uma banana, que provavelmente será a sobremesa, e uma farofa, que é mais carboidrato. Então, tem arroz de carboidrato, tem mandioca de carboidrato e tem farinha de carboidrato. E aí nós temos uma proteína no feijão e proteína na carne, sendo que o feijão, como é fonte proteica, ele também já traz consigo um pouco de carboidrato. Então, tem bastante carboidrato nesse prato e, assim, tem um pouco de proteína, ele poderia estar mais bem distribuído. A gente já aprendeu isso aqui, né? 50% são os alimentos reguladores, que são nesse caso aí, desse prato aí, desse horário que é do almoço. Aí a gente vai colocar as hortaliças, né, as verduras ali, para compor 50% do nosso prato. E o máximo que a gente conseguir colocar de alimentos crus ali, as folhas verdes, elas têm uma função excepcional na nossa vida. A gente vai falar sobre essas cores dos alimentos e a sua importância, questão nutricional,
em outra ocasião, mas hoje a gente vai falar dessa divisão, reforçar essa ideia. Precisamos organizar o nosso prato, né, na medida correta para que nosso corpo tenha mais saúde. Esse prato tem excesso de proteína, aliás, excesso de carboidrato, e aí algumas pessoas ficam aí depois lamentando que tá muito repetitivo. Não, você pode repetir de outras formas. O mito número 3, por que está esse rapaz aí na tela? Esse rapaz é o Giancarlo Eidler. Esse rapaz, ele se alimenta apenas de alimentos veganos. Você pode encontrar o Instagram dele, o YouTube dele, ele lá ensina um monte de coisa legal sobre esse assunto aí da alimentação mais integral, mais natural, e ele tem uma proposta de alimentação zero carne, né? Foi uma escolha que ele fez. Eu não estou dizendo para você que você, para ser saudável, você tem que excluir a carne da sua vida. Não é esse o propósito desses 8 dias. Mas hoje a gente está aqui, claro, para quebrar mitos, e o mito número 3 é: se você não comer carne, vai ficar com desnutrição e muito magro. E tá aí o Giancarlo, né, o perfil dele, para a gente ver que a pessoa não tem que necessariamente ficar magra ou desnutrida. Desnutrição, longe disso acontecer com quem realmente faz a opção da alimentação mais natural, mais saudável, né, mais completa. Pelo contrário, ela vai estar mais nutrida, ela vai estar com mais nutrientes no corpo dela. E nesse mito aqui que a gente quer quebrar, né, de que vai ficar desnutrido e tal, bem do ladinho da imagem do Gian aqui, ele mostrando a dieta dele sem carne, ele coloca a divisão dele, que é um pouquinho diferente, tem uma pequena variação desse prato que eu estou trabalhando com vocês desde o começo aqui. 50% de reguladores, 25% de proteínas, né, que são os construtores, e 25% de carboidratos, que são os energéticos. Ele coloca ali mais ou menos 15% daquela porcentagem ali que é para os reguladores, ele coloca de oleaginosas, que é composto de semente de abóbora, ou semente de girassol, ou uma castanha, ou uma noz, ou uma avelã, ou um amendoim, alguma dessas aí, das famílias delas, né, para compor o seu prato, para que ele tenha ali um índice de gorduras boas sendo agregadas ali na sua alimentação. Isso aumenta a saciedade, a oferta de proteína aumenta, de aminoácidos, de minerais. Então, é um recurso assim fantástico para quem está optando pela alimentação sem carne, ok? Então, é um mito aí que a gente precisa quebrar. E eu tenho que relembrar com vocês ainda hoje esses grupos alimentares que nós estamos trabalhando desde o começo, tá? Nessa tela sua aí, você vai ver que tem aí a porcentagem do prato do Gian, e que também pode ser a sua se você optar pela alimentação sem carne, as fibras cruas e uma pequena porcentagem ali de alimentos gordurosos. E bem no cantinho aqui tem ali as castanhas, né? As castanhas, as nozes, os amendoins, que é justamente esse grupo que ele coloca aí na sua alimentação. 3 grupos alimentares nós trabalhamos aqui já desde o primeiro dia, que eu fiz o desafio para você, de você começar a colocar em cada refeição esses 3 grupos aí, né? Os alimentos reguladores, os energéticos e também os construtores. Na opção vegetariana, aí os construtores não têm a carne, o ovo, o leite, que na outra imagem anterior a gente tinha ali na composição, né, do primeiro vídeo. Nessa opção aqui, para quem vai optar pelo vegetarianismo, aí ele vai colocar apenas essas sementes aí, né? E as folhas verdes também, que é claro, são fontes de proteínas, de vitaminas, de aminoácidos, tá bem? Então fica aí a orientação para nós, para todos aqueles que vão optar pela alimentação não carne. Aqui tem essa imagenzinha que está sendo projetada aqui, para ilustrar a ideia de que nós não somos naturalmente carnívoros, né? Nós somos biologicamente diferentes dos animais carnívoros. Isso nos dá uma orientação de que é possível, sim, nós vivermos sem a carne, se nós assim decidirmos. E
Nesse exemplo de que às vezes as pessoas têm a ideia de que vai ficar desnutrida e tal, há aqueles casos assim que a pessoa já percebeu que aquele alimento que ela está consumindo faz mal para ela, não faz bem, mas ela argumenta com ela mesma dizendo assim: ah, eu preciso de um nutriente específico que só tem nesse alimento. E um exemplo disso é o leite. Pessoas que são intolerantes, pessoas que têm não só intolerância, mas às vezes têm alergia mesmo, né? Ela, às vezes, ela se submete a continuar tomando leite porque ela acredita, é uma crença dela isso, de que a fonte de cálcio dela é do leite e que não existe um substituto. Mas existem várias indicações, estudos que apontam que, por exemplo, tem muitas opções, mas, por exemplo, o leite do gergelim tem mais cálcio do que o leite da vaca. Ah, mas eu não gosto do leite vegetal. Então, come o gergelim, ele vai te dar o cálcio. Tem outras fontes de nutrientes que vão te dar tanto cálcio quanto o gergelim. Por exemplo, Ora Pronobis tem bastante cálcio, né, que é uma folhinha aí, que é quase mato aqui na nossa região e em outras regiões do Brasil. Uma outra argumentação dentro desse mito da desnutrição é que a pessoa às vezes vai falar: ah, eu preciso de todo tipo de carne, pois são as melhores fontes do complexo B, né, de vitaminas do complexo B. Acontece que tem pessoas que se alimentam da carne e mesmo assim elas têm deficiência de vitaminas do complexo B, porque às vezes está vinculada a uma dificuldade de absorção. E aí as folhas verdes, elas podem sim te dar uma fonte bacana de vitaminas do complexo B, e nem todos vegetarianos sofrem de deficiência de vitaminas do complexo B. É uma boa parte. Se não suplementar, se é aquele vegetariano que não ingere, assim, não tem uma dieta balanceada, que ele simplesmente deixou de comer a carne, mas não reeducou o prato dele, ele talvez vá passar por essa situação de deficiência de vitaminas. E a outra questão é de não fazer o critério, né? Ah, eu preciso de carne, aí em vez de comprar pelo menos a carne in natura, já compra essa carne modificada, processada, aditivada, modificada, né? Como a salsicha, por exemplo. Bem, então nós temos aí 4 mitos, né, trabalhados hoje, e eu vou colocar até um quinto mito, que não está nos slides anteriores, mas nesse penúltimo aqui ele aparece. É o medo de errar na quantidade, o primeiro mito, né? Ah, eu tenho medo de começar a comer essa coisa saudável e não saber quanto dessa coisa saudável eu devo comer, né? Vamos tirar isso da nossa cabeça, aprender direitinho as proporções e a gente pode comer sem medo de errar. O segundo mito é o medo do cardápio repetitivo, né? A gente sabe que sim, o nosso cardápio, em essência, é repetitivo e a gente não precisa ter medo de repetir quando a gente vai para a alimentação mais saudável. Por exemplo, às vezes a gente só usa o arroz como fonte de carboidrato, mas quando eu quero ingerir alimentos mais variados e mais saudáveis, eu posso usar um dia o arroz, um dia eu uso a mandioca, um dia eu uso a batata, um dia você usa uma banana da terra, um dia você usa a abóbora. Viu quantas opções de carboidrato nós temos aqui mesmo na nossa região e assim, a nível de Brasil a gente tem o inhame. Então, assim, tem muita coisa que a gente pode utilizar aí como fonte de carboidrato. Não apenas o arroz. Isso vai dando sabores diferentes ao nosso prato. E o medo da desnutrição e da magreza também precisa ser vencido, né? E o medo, gente, ele é limitante na nossa ação, na nossa prática e na nossa mudança. Ah, eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo, eu tenho medo... E aí a gente continua do mesmo jeito, fazendo as mesmas coisas e obtendo os mesmos resultados. Então, os benefícios, algumas pessoas vão argumentar que os benefícios compensam os males. Por exemplo, o leite, né? O leite para algumas pessoas que traz os males, e ela insiste naquilo ali porque ela acha que tem benefícios. E, por último, que foi o argumento que a gente trabalhou aqui na sexta-feira, é que os alimentos integrais, eles são muito caros. É um mito, né, que às vezes a pessoa tem, vocês viram ali, eu compartilhei com vocês no grupo, que eu fui à feira no domingo, né, e trouxe R$ 58 de produtos. E aquilo ali são os alimentos que eu vou ingerir durante a semana, né? Tem mamão para a semana toda, tem banana para a semana, tem uma série de legumes, de hortaliças ali que eu vou usar praticamente a semana toda.
É claro que aqueles R$ 58 não é tudo do que eu vou consumir, é só um exemplo de quanta variedade a gente pode trazer com um pequeno valor e ainda vou além, tem outros alimentos que a gente nem precisa comprar, né? Por exemplo, coisas que a gente desperdiça e que geralmente a gente poderia, que obviamente a gente poderia estar aproveitando isso aí no nosso dia a dia. A folha do quiabo, ela é comestível, a gente pode picar, colocar no feijão ou em outro caldo que a gente está fazendo ali para enriquecer de nutrientes, já no finalzinho, só para dar aquela quebradinha, pica ela e coloca ali, é fonte de ferro, de cálcio, de tantos nutrientes para a nossa vida. A folha da própria abóbora também, ela é comestível, se você picar e colocar dentro de algum caldo assim, ela também vai trazer uma série de nutrientes para você. Então, tem muitos alimentos verdes que a gente pode consumir, folhas de alguns vegetais que a gente tem ao nosso alcance, e que às vezes a gente desperdiça, né? Porque não conhece, porque não sabe, porque nunca se interessou de fato em buscar essas informações. E finalmente, eu quero recuperar com vocês aqui a memória dos desafios que a gente já lançou aqui nesse programa, né? E que eu sei que tem gente aí fazendo, cumprindo e inserindo os novos hábitos. E se você não foi ontem ainda na feira, se você não fez essa experiência daquilo que é daquelas cores variadas, daqueles alimentos mais naturais, mais descascados, menos desempacotados, dos quais a gente já falou aqui, o primeiro desafio ele trazia a proposta para você colocar um alimento de cada grupo alimentar em cada refeição. Lembra? Então, no seu prato tem que ter proteína, tem que ter carboidrato e tem que ter salada, se for pelo meio-dia. Se for de manhã, tem que ter proteína, tem que ter carboidrato e tem que ter fruta, tá bom? Mas eu posso colocar hortaliça, eu não sou muito fã de fruta, pode. Então, o importante é que tenha ali aquele grupo de alimentos que tem os nutrientes minerais e vitamínicos necessários para que a gente possa ter mais saúde. O segundo desafio foi excluir da sua geladeira e da sua vida de preferência, né? O que pode adoecer você. Se tem um alimento que você sabe que te adoece, toma a decisão. Eu quero tirar isso da minha vida, eu vou afastar isso de mim. Não estou dizendo que você nunca mais vai cair em tentação, não. É possível que sim. Mas você vai começar se esforçando, tirando isso da sua vista, da sua casa, da sua geladeira, do seu acesso direto. Né? Se, por exemplo, você é uma pessoa que tem intolerância a glúten, evita trazer para dentro de casa alimentos que contenham, né, essa substância. Se você já percebeu que tem um outro alimento que não te faz bem, que você gosta muito, tira isso de perto de você. E o terceiro desafio foi ouse fazer uma experiência pessoal comprando produtos da sua região. Foi o que eu fiz no domingo, compartilhei com vocês lá no grupo. Troque o máximo de empacotados por descascados. E ali tem novidades, né? Eu nem esperava achar lá na feira o milho, encontrei o milho, né? Tinha lá outras coisas assim que para mim foi surpresa. Um mamão enorme, né? 2 mamões enormes que eu trouxe para casa para poder usar no meu café da manhã, no meu jantar. Então, essas coisas, essas surpresas que a gente encontra quando vai no mercado, na feira, é interessante porque vai trazendo para o nosso convívio, para o nosso hábito alimentar, as frutas da região, as frutas da época que a gente pode estar aproveitando aí e enriquecendo o nosso cardápio. Então, fica aí a recapitulação desses dias, né, que a gente fez, e eu desafio você a permanecer nesses 3 propósitos, né, até amanhã. Recupere aí, se já estava esquecendo, perdendo foco, recupere o propósito e continue firme, porque nós vamos amanhã inserir aqui o 4º hábito saudável, né, na prática, e de fato será o 4º dia, né, que nós estaremos aqui trazendo um novo desafio, uma nova proposta para que você possa estar incrementando aí na sua alimentação, para que você possa ter mais saúde nutricional, tá bem? Então, até amanhã, fique com Deus.